poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Nosso evangelho de hoje é de Mateus 5, de 17 a 37. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhe pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixe de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Por outro lado, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que ficar com raiva do seu irmão se tornará réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu perante o tribunal. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Portanto, se você for até o altar para levar a tua oferta e se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com seu irmão. Depois volte para apresentar a oferta. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele enquanto estão a caminho do tribunal. Senão o acusador entregará você ao juiz, o juiz entregará ao guarda e você irá para a prisão. Eu garanto, daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher e desejar possuí-la em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o olho direito leva você a pecar, arranque e o jogue fora. É melhor perder um dos membros do que o corpo todo ser jogado no inferno. Se a mão direita levar você a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder um membro do que todo o corpo ir para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar da sua mulher, lhe dê uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhe digo, todo aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vocês ouviram também o que foi dito aos antigos, não jure falso, mas cumpra o seu juramento para com o Senhor. Eu, porém, lhes digo, não jure de modo algum, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia o pé. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela sua própria cabeça, porque você não pode fazer um só fio da cabeça ficar branco ou preto. Diga apenas sim quando é sim e não quando é não. O que você disser além disso, vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje, de domingo, dia da ressurreição, dia de estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor. O Senhor vem nos ensinar a olharmos as pequenas coisas, os pormenores. Porque nós podemos pensar, eu posso pensar, você pode pensar que o pecado é aquelas grandes coisas, quando nós executamos grandes coisas. E o Senhor hoje nos chama a atenção, que o pecado começa nas pequenas coisas. É aí que já começa as nossas más inclinações, como disse o Evangelho nosso dessa semana que passou.
Né? É do nosso coração que saem as más inclinações. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então o Senhor começa a dizer: não pense que eu vim abolir a lei, porque eu não vim abolir nem a lei nem os profetas, mas vim trazê-la à perfeição. Essa é a primeira parte que o Senhor nos fala, dessa perfeição da lei. E essa perfeição passa pela obediência aos mandamentos, aos 10 mandamentos. E o primeiro dele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E é esse mandamento, essas leis que o Senhor veio trazer à perfeição. E Ele começa a nos ensinar como trazer essa lei para a perfeição. Ele diz mais, ele diz: quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e os ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Por outro lado, quem os considerar e praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. E aí o Senhor fala da justiça, que a nossa justiça ela precisa ser maior do que a dos fariseus e dos mestres da lei. E a nossa justiça passa por trazer esses mandamentos à perfeição. Mas como trazer esses mandamentos à perfeição? E aí o Senhor vem nos respondendo. E Ele começa a fazer: se tu vai levar a tua oferta à igreja e tu te lembras que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro lá reconciliar-te com teu irmão. Esse é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor está nos ensinando hoje como fazer isso. Por onde que passa esse amor? Passa pelo perdão, por perdoar aqueles que nos magoaram. E Ele vai dizer mais, Ele vai dizer que nós não podemos ir à casa do Senhor, fazermos a nossa oferta, se lembrarmos que o nosso irmão tem algo contra nós. Ele diz: deixa a tua oferta lá e primeiro te reconcilia. Porque o Deus é esse Deus de reconciliação. Não é um Deus que se agrada de estarmos diante da sua presença e termos alguém que não está bem conosco. E essa é a perfeição do primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí o Senhor vai mais adiante, Ele vai nos dizendo. O primeiro detalhe que o Senhor nos fala é do perdão. Ele vai dizer que isso tudo deve ser feito na concórdia para que não sejamos entregues ao juiz e mais tarde à prisão. Porque essas desavenças, elas vão gerando mágoas. E essas mágoas, se nós não nos reconciliamos logo, elas só crescem. E elas tomam conta de nós e do nosso eu, tomam conta do nosso coração. A um tal ponto de fazermos algo ainda maior e ainda mais danoso. É isso que o Senhor está nos dizendo, quando Ele diz que Ele veio trazer esses mandamentos à perfeição. E o Senhor vai nos dizer mais ainda, vai nos falar dessa questão do adultério, desse amor. E Ele vai nos abrir os olhos para observarmos que essas coisas começam pequenas e nós achamos que não é nada. Ela começa no imaginário, que Ele vai dizer, né? Se você imaginar, se no seu imaginário, se no seu coração você já deseja, já cobiçar a mulher do próximo, o homem do próximo, você já cometeu adultério. E para esse imaginário se tornar físico, se tornar concreto, vai ser só uma questão de oportunidade, digamos assim. E o Senhor está nos alertando para isso, para essa perfeição. E aí Ele vai fechar dizendo, né? Vai falar dos danos que isso vai causar. E isso serve para mim e para você que somos casados, para termos sabedoria, para sabermos lidarmos com todas as situações. Para não levarmos ninguém, né, a ser adúltero ou adúltera. Essa é a perfeição da lei que o Senhor nos quer que cheguemos, quer que façamos. Né? Não basta só obedecer a lei de forma rígida, é preciso chegar à perfeição, como o Senhor diz.
O Senhor vai dizer ainda mais, né? Não jureis, que nós não devemos jurar por nada, porque nós não temos o poder nem de fazer um só cabelo da nossa cabeça se tornar branco. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus e para Deus volta. E Ele vai dizer que isso passa pelas nossas palavras, que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna, o Senhor diz. Esse evangelho, quando partilhava esse evangelho, lia, eu me recordava do meu pai, que ele dizia assim para nós na mesa, né? Quando você vê uma pessoa se justificando muito, é porque ela não está correta. Porque quem diz a verdade não precisa ficar se justificar. Não precisa ficar contando várias vezes a mesma história. E hoje o Senhor vem nos dizer que as coisas de Deus, elas são assim. É sim e não. O que passa disso é de procedência maligna. Quer ver um exemplo? As desculpas que nós damos para não fazer as coisas de Deus. É por causa disso, é por causa daquilo. Hoje o Senhor nos chama a atenção para dizer que as nossas palavras sejam sim ou não. Porque quando nós tentamos remediar, já não é mais de Deus. Então, que o Espírito Santo hoje nos ensine a ter essa firmeza no Senhor, a levar-nos, a fazermos, a obedecermos os seus mandamentos, a torná-los perfeitos na nossa vida, na minha vida e na sua vida. A sermos obedientes, atentos, àquilo que vamos gerando no nosso coração, na nossa mente, no nosso imaginário. A termos esse cuidado, que as coisas elas começam a ser semeadas nas pequenas coisas, até serem executadas. Então que o Senhor, nesse dia de hoje, nesse dia do Senhor, que o Espírito Santo lave o nosso coração, faça do nosso coração um local puro, agradável ao Senhor. Nos faça obediente aos mandamentos do Senhor. E nos faça sempre firmes nas nossas decisões. Que as nossas decisões sejam sim ou não. O que passa disso é de procedência maligna. E que nossos olhos, o nosso pensar, o nosso coração esteja atento a trazermos os mandamentos à perfeição do Senhor, a obedecermos o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.